Olá! Quais são os desafios do teatro negro durante e pós-pandemia? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje com Rodrigo França, ator, diretor, produtor, escritor, Sidney Santiago Kwanza, ator, diretor, produtor, um dos fundadores da companhia Os Crespos, Orlando Caldeira, ator, produtor, diretor, empresário, membro do Coletivo Preto, e Dreyson Menezes, também ator, diretor, produtor, empresário e membro do Coletivo Preto. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme receber todos vocês aqui, pessoas que eu admiro, que sou fã e tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com tanta gente que eu admiro também. Vamos, então, para a gente começar esse papo, eu queria que vocês começassem explicando, né, o que é exatamente teatro negro, né? Porque tem muita gente que até hoje, em 2020, ainda fala, mas teatro não é teatro? Por que teatro negro? Isso não é racismo reverso? Enfim, vamos fazer um panorama assim, rapidinho para a gente situar essas pessoas do que se trata o teatro negro. Olha, pode falar quem quiser, tá? A pergunta é para todo mundo, é interagir, é um bate-papo mesmo, tá beleza? Eu Quem acho que o mais importante... Eu posso começar, não tem problema. Eu acho que o mais importante é que no Brasil a gente deve racializar tudo. E não só as questões de negritude, e eu particularmente comecei a racializar até a branquitude. Quando eu falo de teatro negro, eu também falo sobre esse teatro branco, que é muito patrocinado. E o problema não está nisso, o problema está quando a gente não é patrocinado e a gente tem resultado. Mas falando do teatro negro, é bom racializar porque traz toda uma história, uma tradição. Não tem como não citar Abdias Nascimento, Solano Trindade, e várias configurações na história. Traz toda uma bagagem de linguagens e estéticas, e é bom sinalizar a partir do plural, justamente para não determinar que existe só uma única corrente, um único fazer, já que uma das características da negritude, da pretitude, é a pluralidade, e principalmente no viés político a gente começa a perceber essa distinção. Embora o teatro negro esteja lotado, ainda é o teatro que não é patrocinado, né? Enquanto você tem o teatro branco perdendo seu público, e eu não festejo, acho lastimável, mas ainda continua, mesmo não tendo essa quantidade de público, é o teatro que ainda é muito bem patrocinado. E aí isso tem um desdobramento na pauta de hoje, que é discutir, por exemplo, quarentena em relação ao teatro negro. Então, e diga-se de passagem, é patrocinado com dinheiro público, né? Porque os patrocínios de teatro é dinheiro de isenção fiscal. E isenção fiscal é dinheiro público. Não faz sentido que dinheiro público, né, que é o dinheiro de todo mundo, é impostos de todo mundo, vá para um único grupo da sociedade, né? Exato. O teatro negro é um teatro pensado a partir de nós, para nós e feito por nós, né? E é importante a gente entender também, como o Rodrigo sempre fala, que embora a gente tenha nesse momento, né, um novo levante, né, mais um levante, porque a gente vem, né, de um histórico de diversas companhias e de artistas que pavimentaram essa estrada para que a gente esteja onde a gente está hoje, enquanto cena teatral preta, né, no Brasil. Apesar desse levante, dessa efervescência de teatros negros, né, que é importante a gente colocar no plural, porque, como o Rodrigo falou, a gente tem diversidade, né? Teatro negro ele não é um tema, ele não é uma temática, apesar do que algumas pessoas do teatro hegemônico veem e pensam, hegemônico branco, né? A gente não tem
esses patrocínios, como não alcança esses grandes patrocínios, e ainda é visto como um teatro temático. Muitas vezes não somos nem vistos como teatro, né? Somos vistos como um experimento social ou um serviço social, não descredibilizando a importância dos serviços sociais, mas que a gente não é visto na categoria do fazer artístico, né? E isso ainda é importante que a gente fale sobre isso, porque apesar de a gente estar articulando entre diversos artistas, estamos lotando teatros no momento onde o pré-pandemia, né, no momento onde esse teatro hegemônico sofre de um esvaziamento, a gente ainda é visto como uma categoria aquém desse teatro hegemônico, né? Então, isso você pode observar muito bem nas premiações aqui no Rio, que muitas vezes os espetáculos pretos são colocados nas categorias especiais, não são colocados nas principais categorias de indicação. O Oboró Masculinidades Negras recebeu 2 prêmios Shell, né, nesse... Foi o espetáculo que teve o maior número de indicações de todos, dessa última edição. Mas uma outra premiação no teatro, no Prêmio Sesgran Rio, foi colocado somente na categoria especial. Isso é muito comum acontecer com os espetáculos pretos também. O Dreyson traz uma coisa, um dado importante, né? Que ele fala que o teatro negro ele é visto pelo teatro hegemônico de uma determinada forma. E eu acho que esse novo levante do teatro negro atual, a gente muda um pouco esse olhar, né? Essa validação do que é teatro, se somos teatro ou se não somos teatro, a gente para de levar em consideração o olhar branco do teatro hegemônico. A gente começa a nos validar, a acreditar e segurar nessa perspectiva da validação vir a partir do nosso povo, do povo preto que enche o teatro. E aí a gente... E é muito interessante porque esse levante ele vem no momento em que o teatro branco, burguês e hegemônico está em decadência, em declínio. A gente surge no momento em que o teatro branco não se sustenta, ele está vazio, não tem público. A gente lota teatro, o Oboró, que o Rodrigo França dirigiu, é um exemplo. A gente lotou o João Caetano várias vezes. Era muito bonito de ver a plateia, não só de Oboró, como outros espetáculos também. E essa validação passa a ser nossa. A gente para de dialogar um pouco com esse olhar hegemônico branco e a gente torna o nosso olhar hegemônico, o negro. Sidney, entra nessa roda aí. Engraçado que, quando se fala em teatro hegemônico, né, a estrutura da sociedade pensa muito, não vê o branco como específico, né? Então, quando se diz teatro, é universal, mas não é universal, né? O teatro é um teatro... O teatro hegemônico que a gente tem é um teatro branco, né? E branco é tão específico quanto negro, qualquer outros grupos étnicos, né? Então, a gente tem que afirmar isso o tempo todo. A gente não é um grupo temático, né? Somos específicos como todo mundo é, como os brancos também são específicos, né? E não faz sentido que o teatro tenha um único ponto de vista, um único olhar, uma única fala, né? Que vem de apenas de um grupo étnico. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que tem uma questão. Primeiro, é que o teatro, o teatro helênico, o teatro grego, ele é tido como nascedouro dessa linguagem que a gente conhece como teatro, que, antes de mais nada, é um lugar para ver e ser visto, ou seja, uma ferramenta fundamental à estruturação do que a gente pode conhecer como democracia. Dito isso, isso invalidou todas as outras experiências, as asiáticas, as africanas, da ferramenta teatral. Ou seja, o teatro ele é uma ferramenta que ele é visto e você pode achar em toda e qualquer cultura. Ele é uma ferramenta inata à experiência humana. Só que existe um carimbo passado pela Grécia e aí depois renascido na Europa. E aí isso veio justamente com pré-requisitos da branquitude. Mas o que eu acho que é importante dizer e frisar é que o teatro negro ele é uma ferramenta das diásporas
e ele sempre foi um braço dos movimentos negros de luta por libertação, seja assim no mundo da criolitude, no Caribe, seja assim nas independências africanas nos anos 70 e 60. O teatro sempre foi uma ferramenta muito importante. E aí, quando a gente chega no Brasil, na passagem do século XIX para o século XX, Luiz Gama se utilizava do teatro, primeiro, para falar dos horrores da escravidão e depois para fazer encenações e, com o resultado dessas encenações, comprar alforria para a libertação de escravizados. O Lima Barreto, em 1905, inaugura a literatura dramática negra brasileira com uma peça inacabada chamada Os Negros. Ou seja, o teatro que nós temos no Brasil, o teatro negro, ele sempre foi uma contranarrativa da oficialidade, ele sempre denunciou. E se ele sempre denunciou, ele sempre foi aprisionado. Porque quando você denuncia uma desigualdade social, você está denunciando um país que se vende como mestiço, como um país ausente de conflitos raciais, ou seja, o teatro negro brasileiro ele sempre foi uma pedra no sapato do Brasil que se pretendia e se mostrava ser uma modernidade do mundo, mas que no seu interior sempre guardou todas as desigualdades, de não rever um processo escravocrata, de ser um país extremamente racista em todas as suas estruturas. Então, eu acho que é por aí. E aí você falou um dado que é o teatro no Brasil ele é subsidiado por iniciativa fiscal, por renúncia, mas também o teatro no Brasil, desde 1988, ele tem uma prerrogativa central que é a cultura ela é subsidiada pelo Estado, porque esse Estado reconhece que a cultura é fundamental para o desenvolvimento de todo e qualquer cidadão. E aí, só em 2008, perdão, com o Hilton Cobra, que a gente passa a ter um tensionamento público no Brasil das verbas com o movimento Acobem. Ou seja, nós podemos dizer que existiram gerações inteiras de pessoas brancas que foram beneficiárias de verbas públicas para fazer cultura que em nenhum momento refletiam a diversidade cultural brasileira. Fantástico essa tua fala, é exatamente isso. Agora, a que vocês atribuem, né, nesse momento, a gente ter tido esse boom aí do teatro negro? As plateias pretas ocuparam esse espaço, ocuparam o teatro, porque era comum, há um tempo atrás, as produções negras não terem uma, duas, três pessoas na plateias negras. Hoje não, hoje é um teatro feito por pessoas negras para pessoas negras. A que vocês atribuem essa mudança hoje de posição, de narrativa hoje no teatro negro? Eu acho que tem uma questão social, né, da população preta começar a se pensar mais, a se entender negro socialmente, né, e querer se ver, e isso está em outras esferas também, de consumo. Eu acho que tem um dado que é a articulação entre os artistas e a internet, o aumento da globalização e das possibilidades de se criar em rede, de se pensar em rede. Então, eu penso esse novo levante no Rio, pelo menos, a partir de 2015, mais ou menos. E desde então, esses espetáculos que vêm desde 2015, tem sido muito comum, por exemplo, fazer bate-papos após o espetáculo, trazendo especialistas de diversas áreas, artistas de outras companhias, de outros grupos para falar. Isso cria uma conexão do público desses artistas, desses especialistas, tendo um olhar mais atento para esses espetáculos. Como o Orlando falou sobre a nossa própria validação, esses outros artistas, muitos artistas, né, mais velhos ou especialistas também trazem uma validação para o nosso fazer. E só o fato da gente bater um papo com a plateia após o espetáculo, isso cria uma conexão maior com o que é visto, com a cena em si. Acho que esses são alguns dos dados, não são, mas não todos. Vocês diriam que a política de cotas teve um papel fundamental nesse processo? Eu ia chegar aí. A gente está passando aí, eu acho que
15, no máximo 17 anos de políticas afirmativas relacionadas a cotas nas universidades. Eu sou Maria, eu não acredito que seja o renascimento, o fortalecimento do teatro negro, porque ele nunca morreu, ele nunca foi esvaziado, enfraquecido. Não que tenha sido colocado aqui, mas que normalmente se coloca, principalmente na grande mídia, né? A grande questão, e aí eu corroboro com Dreyson, a gente não precisa da exclusividade da grande mídia propagando os nossos espetáculos. Por mais que as redes sociais não sejam democráticas, e não são, as redes sociais, você precisa muitas vezes impulsionar para o algoritmo chegar para o nosso público, e normalmente, mesmo assim, não chega, mas também é um caminho de organização. Acredito na relação das cotas. Isso também faz com que algumas pautas que eram só discutidas em alguns setores, principalmente setores acadêmicos, como representatividade, algumas pautas começaram a se publicitar em outros campos. E isso aí também tem um desdobramento muito forte no querer se enxergar em cena, e aí eu complementaria até fora de cena, né? Porque também não adianta se enxergar em cena se essa narrativa ela é desrespeitosa, ela é indigna, porque normalmente você até vai encontrar pessoas negras, pessoas pretas em cena, mas às vezes com a narrativa não passando pela gente, e aí tem um choque, fala assim, cara, é impossível tal ator estar falando sobre isso em 2019, 2020. Mas eu não tenho a menor dúvida que as cotas também impulsionaram esse público, né? Mas não a partir de um esvaziamento, porque nunca houve. Agora, qual Deixa eu fazer uma complementação. Claro. Em 2005, teve uma ação proposta pela ex-ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros, gaúcha, é uma mulher fantástica que morreu recentemente, e o Tom Cobra e Bando de Teatro Olodum, que eles realizaram o primeiro Fórum da Performance Negra, que depois tiveram 4 unidades. Ele aconteceu por mais 4 vezes, sempre subsidiado com dinheiro público, onde eles mapearam todas as iniciativas de artes negras do país inteiro, de todos os estados, e reuniram representantes desses estados. Isso foi muito importante para fomentar uma ideia de necessidade de pensar subsídio público para as artes negras, e aí juntando, como os meninos falaram, a importância das ações afirmativas, porque quando você tem ações afirmativas, você pode mudar a mentalidade de uma população que passa a ter necessidade de se ver representada, que abandona uma ideia de subrepresentação em larga escala. E eu acho que esses 2 fatores eles são muito importantes. Pensar como as ações afirmativas, mesmo que as ações afirmativas elas não resultaram em 0,5% no nosso país. Isso a gente precisa dizer. O que eu estou dizendo, ações afirmativas não foram eficientes na nossa população do ponto de vista populacional. Nós tivemos pouquíssimas pessoas negras que acessaram, nesses mais de 15 anos, as políticas de ações afirmativas. Elas ainda são insuficientes, mas eu acho que esses 2 fatores foram fundamentais para a gente ter esse resultado hoje. Qual é o maior desafio nesse momento, né? A gente estava aí com casas lotadas, com o teatro fazendo o maior sucesso, espetáculos maravilhosos como o Boró, que vocês todos fazem parte, e outras inúmeras produções aí. O Rodrigo, então, em 50 mil produções, eu não sei como que ele consegue se desdobrar tanto, Dreyson também, e vocês todos fazendo uma série de coisas, trabalhando muito, e aí vem a pandemia, e aí todo mundo está preso dentro de casa. E aí? O teatro foi a primeira prestação de serviço a parar, e possivelmente será a última, né? E já existem estudos que essa prestação de serviço, vamos colocar assim,
vai voltar muito desaquecida. Está ali no número 1 do esfriamento para voltar a aquecer. Não adianta não falar sobre a relação de valores, né, de capital, sem entrar num viés neoliberal que estou longe de ser. Mas se você tem um teatro que, mesmo sendo um sucesso, ele não tem recursos a partir de patrocínio, você tem artistas e técnicos, você tem profissionais que recebem e não o dinheiro suficiente para ter uma reserva para uma quarentena como a gente está vivendo. Esse teatro preto, como ele é feito a partir de recursos próprios, possivelmente o dinheiro, e aí eu trago uma experiência muito, muito particular, possivelmente esse dinheiro da quarentena ele foi investido num teatro que ainda nem estreou. Eu, em abril, estrearia 4 espetáculos, 2 no Rio e 2 em São Paulo, com recursos particulares, né? Meu e de mais 2 associados. Então, e aí a gente está discutindo a relação de subsistência, está discutindo a relação de existem técnicos e técnicas e artistas pretos e pretas desse momento que não têm o que comer, né? Você tem um Estado aí ausente em relação ao seu papel antes e agora, durante. A gente está discutindo nesse momento pessoas que, de uma certa forma, a gente organizado, a gente está tentando suprir uma demanda que possivelmente a gente nem dê conta. A gente está discutindo agora, nesse momento, o teatro negro, nessa relação. Se você tem artistas e técnicos de espetáculos que estão muito bem patrocinados, nesse momento, se organizando para ter o que comer, que dirá o nosso? Que dirá o nosso que as grandes fortunas não chegam, sabe? Que dirá o nosso que nós temos responsabilidade com o nosso público e o nosso ingresso não é altíssimo, né? Então a gente está discutindo agora um cenário de fome e não tem como fugir do viés mais político, mais social, que nossos artistas e técnicos eles não moram, na sua maioria, em lugares privilegiados economicamente. Então, a gente também está discutindo, em cima dessa quarentena, dessa doença, a relação do racismo que a gente precisa falar, a relação de morte por conta do genocídio da população negra. Ao mesmo tempo, você tem gente passando fome, e literalmente passando fome, ao mesmo tempo você tem gente se protegendo para não morrer de tiro. Então, é a mesma demanda. Não adianta fugir de um discurso de política institucional quando se fala sobre o teatro negro. Então, é bem problemático, é bem conflitante. Assim, não dá para pensar no futuro do teatro nesse momento. A gente precisa garantir o agora, como o nosso povo preto faz. Precisa saber o que vai comer, sabe? Precisa. Quem não está assim está pensando, eu preciso conseguir cesta básica para poder entregar para fulano, ciclano, pessoas que estão aí décadas fazendo teatro, numa situação da falta da dignidade que é básica. Pessoas estão aí contribuindo com o cenário cultural brasileiro há décadas, com reconhecimento nacional, não tendo o que comer. A deputada Benedita da Silva, né, aprovou agora uma espécie de auxílio emergencial para a cultura na Câmara dos Deputados, tem que ir para o Senado. Vocês acreditam que isso é possível de ser real ainda nesse período de pandemia? Acho que tem uma questão que precisa ser levada em consideração, que nós estamos vivendo uma ditadura disfarçada de burocracia. Existe um projeto de governo que está, neste momento, legislando sobre o Brasil, que não reconhece a arte e cultura como bens fundamentais e fundantes da sociedade. Existe um governo que não reconhece o Estado laico.
Recentemente, há 2 semanas atrás, o diretor da FUNAT falou que o Estado vai patrocinar uma arte que seja cristã, porque a maioria da população é cristã, ou seja, não reconhece Estado laico, rasga a Constituição. Então, o fato de chegar ou não, eu acho que o interessante é pensar que existem forças que estão se mobilizando para que isso não aconteça. E como o Rodrigo falou, muitas vezes as casas de teatro, as peças negras estão lotadas, mas muitas vezes existem atores que não têm dinheiro para voltar para casa, para pegar sua condução. E neste momento, legislar sobre a vida dessas pessoas. Tudo para dizer que eu acho que é muito complexo pensar essa aprovação, mas depois da aprovação, pensar cadastro, depois de cadastro, pensar uma organização via Caixa Econômica, ou seja, nós acabamos de assistir as pessoas sendo contaminadas na fila da Caixa Econômica para pegar um auxílio emergencial de R$600, sendo que mais de 47% da população que se cadastrou não teve acesso a esse benefício. É uma política de morte que existe no nosso país hoje. E dito tudo isso, eu acho que a gente precisa seguir trabalhando e agindo em rede, né? A gente está falando a todo momento sobre esse levante do teatro negro atual, coisa e tal, e ele só se deu por conta da nossa ação em rede. Não tínhamos dinheiro, o que a gente tinha era um material humano, necessidade de promover uma arte que a gente acredite, o anseio, a vontade de consumir uma arte, e a gente conseguiu chegar em algum lugar graças ao nosso material humano e ao nosso trabalho em coletivo. Eu acho que agora, principalmente, mais do que nunca, o teatro negro, os artistas negros precisam estar juntos e agirem em coletivo para poder, por exemplo, como o Rodrigo diz, mapear qual dos nossos artistas estão passando necessidade para a gente dar uma cesta básica, ou até propriamente falando sobre a questão artística, né, da criação artística. A gente não consegue ficar muito tempo sem criar. A todo momento a gente está criando, a gente tem uma necessidade muito grande de traduzir tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que o Sidney e o Rodrigo falou, em arte. Não só como denúncia, mas também como abstração para poder conseguir manter a nossa saúde mental. E, atualmente, a gente tem visto muitos coletivos, muitos grupos e muitos artistas promoverem, tem feito muitos saraus entre os artistas pretos pela internet. Espetáculos, já estamos começando a ensaiar espetáculos online para a gente conseguir fazer com que a nossa roda não pare de girar. E para que a gente consiga manter essa manutenção de ajuda coletiva ativa. Minimamente, né? Tem uma questão muito perversa que como o Rodrigo bem sinalizou, da nossa incapacidade por conta dessa falta de subsídio, né? Por causa desse nosso histórico, de como vem sendo o nosso fazer, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, com dinheiro do bolso, com grandes artistas sendo remunerados aquém das suas habilidades, da qualidade do seu fazer artístico, e que nos leva nesse momento que a maioria dos nossos artistas não tem uma reserva, não foi incapacitado de manter uma reserva. Então, eu vejo uma série de artistas não negros já pensando lá na frente, pensando o que foi essa pergunta, né? Quais são as nossas possibilidades para agora, e já se articulando, pensando artisticamente, já criando, experimentando, e nós, artistas pretos, precisamos pensar o que a gente vai comer, o que os nossos vão comer hoje e amanhã. E eu acho que quem tem entre nós o privilégio, né, de ter a segurança, de ter o que comer, de ter onde morar, de ter o mínimo de estabilidade nesse momento, eu acho que fica para a gente também uma tarefa que é de que esse grupo pequeno dos nossos consiga pensar lá na frente, consiga seguir experimentando, consiga seguir articulando entre os nossos, porque como o Rodrigo falou também, a gente não vai voltar tão breve, né? O teatro em si não vai voltar
da forma como a gente conhece tão logo. Então, a gente precisa começar a entender já para onde vai o nosso fazer artístico, quais são as nossas possibilidades pensando em novas plataformas. Teve um encontro sobre marketing e mídia recentemente, que foi para o online por conta da pandemia, que foi falado que o que a gente está vivendo tecnologicamente, em termos de mídia, é mais ou menos a cena que foi pensada para 2030. Desse dado, uma coisa que fica muito é que já havia um pensamento do que aconteceria em 2030. A gente, enquanto população preta, a gente muitas vezes incapacitado de pensar tão lá na frente, porque a gente está sempre preocupado com o que a gente vai comer amanhã. Mas a gente precisa também pensar lá na frente, porque isso é estratégia, isso também é estratégia de sobrevivência, né? Então, enquanto, né, a importância do trabalho em rede, enquanto alguns pensam o que a gente vai comer amanhã, é importante que quem pode pense o que a gente vai comer em 2030, como é que a gente vai se... 2030 não dá, porque, né, acho que a gente está muito sem projeção por conta desse quadro de pandemia. Mas que a gente vai pensar como é que a nossa arte se sustenta nesse momento. Não somente porque a gente precisa do nosso fazer artístico, mas porque a gente precisa que logo mais esse fazer artístico seja remunerado. A gente precisa que o dinheiro entre, né, na nossa rede para que esse dinheiro circule entre nós. Uma coisa é fato, né? Nada será como era antes. Eu estou acreditando muito nisso, que tudo vai ter que se reinventar, né? Por exemplo, eu nunca imaginei estar fazendo um programa de televisão aqui dentro do meu quarto, né? Nunca imaginei essa possibilidade. E hoje está todo mundo fazendo. Então, assim, a televisão vai ter que repensar a sua estética, a sua maneira de fazer televisão. Eu acredito que isso vai ser com todo mundo. E com o teatro também vai ser assim, né? Então, acho que é o momento de pensar novas possibilidades, como o Dreyson acabou de falar. E, nesse sentido, eu pergunto, existe alguma organização nesse sentido, algum pensamento? Eu sei que aqui no Rio já tem uma associação, a Preta. Tem pessoas pensando nisso? Como vai ser daqui para frente? Tem pessoas experimentando, né? Eu vou dividir agora uma experiência que a gente aqui está tendo. Nós temos o Coletivo Preto, o Dreyson, ele tem um núcleo o coletivo tem um núcleo de produção que é gerida pelo Dreyson, que é o Núcleo Nova Visão. A gente tem feito encontros online regulares para poder pensar estratégias e pensar como a gente consegue interagir com essa plataforma, que é a internet, é o celular, que, se a gente for pensar no pior quadro, a gente não consegue voltar no teatro muito cedo e a gente precisa pagar a conta, e como a gente consegue fazer com que essa roda gire. O Coletivo Preto também tem um outro espetáculo, que é o Negra Palavra, Solano Trindade, que estava em cartaz no momento que começou a quarentena, e agora a gente está reensaiando o espetáculo com formato online, com o intuito de fazer temporadas online também, cobrando ingresso. Enfim, tudo isso para dizer que a gente, com esse pensamento de pensar na frente, de se obrigar a pensar na frente, embora a gente tenha que também pensar hoje como a gente vai comer, enfim, a gente tá se colocando nesse exercício de experimentação, de produção, né? Acho que tem um fato, é que disputar imaginário não está sendo terceirizado. Os artistas negros estão continuando disputando imaginário, e disputar nesse imaginário é pensar forma e conteúdo. Então, se você pega a Segunda Black, que é uma iniciativa do Rio de Janeiro, tem entrevistado os seus mais velhos, pensado em preservar a matéria da memória. A Segunda Crespo, em São Paulo, conseguiu um subsídio do Centro Cultural São Paulo e tem feito atividades online. A Segunda Preta de Belo Horizonte conseguiu um patrocínio pela primeira vez de uma rede de estudos privadas. Salvador estão se mobilizando agora em torno de uma lei municipal. Ou seja, existem muitos caminhos nesse momento. Acho que existem muitos caminhos no sentido de tentar disputar imaginário, e numa outra medida como os artistas e a sociedade podem mobilizar os governos da necessidade de se pensar editais para esse setor
e esse segmento social. Não tem muita saída, né? É o momento da mistura das artes cênicas com o audiovisual. A gente está experimentando ainda. É muito delicado esse momento, porque quando a gente fala sobre teatro negro, a gente também está falando de uma plateia que nem internet tem, né? Então, esse público ainda vai ficar no desejo de ver o nosso trabalho. Mas não tem muita saída. O que a gente pode fazer para preservar a integridade do nosso público, dos nossos artistas, dos nossos técnicos, estando em casa. E o mecanismo é a internet, essa mistura do audiovisual. Mas essa fala é justamente para frisar o quanto é desonesto falar que esse momento é democrático, o quanto falar que esse momento se pega a todos da mesma maneira. Não pega, sabe? Esse teatro hegemônico continua sendo hegemônico porque o seu público tem internet, o seu público tem telefone, né? O nosso teatro, por conta dessa questão do racismo que também atravessa, né? Por isso que a gente fala que ele é tão estrutural, que até mesmo o nosso público ele fica debilitado porque ele não tem essa internet, ele não tem esse celular, ele não tem esse MacBook maravilhoso, né? É um dos exemplos até que a gente pode trazer o Enem, né? Mas para a gente não tem saída. É lastimável o quanto a gente está produzindo e cada vez mais conteúdo nesse momento, mas que grande parte do nosso público não está recebendo. Muita gente, eu transito nas páginas do Cisne, do Coletivo Preto, das ações do Dreyson e do Orlando e de outras pessoas, segundo a Black, mas eu lastimo porque não chega como deveria chegar, né? A cultura é um bem, é um direito constitucional que, infelizmente, antes já não chegava para todo mundo. Agora, então, não está chegando. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar, né? E eu queria muito agradecer a presença de vocês pelas pessoas que vocês são, né? Os artistas que vocês são assim, vocês estão na linha de frente desse trabalho hoje, né? E dá muito orgulho ver, né? Tanta garra, tanto talento, né? Para poder vencer esse processo, mas ao mesmo tempo também é tão dolorido, né? Ver que tudo tem que ser tão difícil, tem que ser tudo tão o esforço tem que ser tão grande para poder existir, né? E isso realmente é bastante doloroso. Mas eu quero, além de agradecer, dizer a vocês que tenho um respeito pelo trabalho de vocês e assim que é muito importante o trabalho que vocês fazem, porque é um caminho que vem sendo desbravado há muito tempo e que vocês continuam aí na linha de frente e que com certeza frutos colheremos. Aí queria que vocês dissessem uma palavra aí final aí para a gente encerrar o programa. E aí queria ouvir cada um falar um pouquinho. A gente não é só violência, a gente é potência, a gente é riso. Eu falei assim, cara, eu vou terminar depois dessa fala com um sorriso, porque a gente não é só o que a gente denuncia, né? Mas o que eu posso fazer é agradecer, dizer que estejamos atentos e atentas, porque é um momento muito delicado e que, mais uma vez, abate os nossos em maioria. E que eu devo muito esse momento em relação ao teatro negro, à militância negra, claro, a nossa ancestralidade. É isso. Eu tenho muita gratidão
a essa militância, eu não consigo encontrar outro nome. Eu não acho nem público negro, plateia, eu acho que é militância mesmo. Esse povo negro que fortalece, está junto, antes na plateia física e agora na plateia digital. Eu queria muito falar uma frase de efeito, tem uma citação maravilhosa, só que não está vindo nada na minha cabeça nesse momento. E pensei em mostrar o mamilo, não sei. Mas eu acho que o importante, né, para quem for assistir a gente agora, quem está assistindo essa entrevista, é pensar que a gente precisa ser estratégico. A gente falou, pintamos todo o panorama, né? Onde a gente está pisando agora. Isso não tem que paralisar a gente, pelo contrário. Tudo isso que foi dito até aqui, agora, nesse momento, nessa entrevista, é para que a gente saiba onde a gente está pisando e para a gente conseguir pensar estrategicamente e produzir. Pensar estrategicamente e produzir. Eu acho que tem uma revista que dá para a gente procurar, chamada Quilombo, do Abdias Nascimento, e tem uma frase do Guerreiro Ramos que ele diz que ele faz uma distinção. Uma coisa é o negro tema, que é objeto dos antropólogos, dos sociólogos, e uma outra coisa é o negro vida, que tem sido a temática do teatro negro brasileiro. Então, que as pessoas possam acessar os teatros negros brasileiros, independente do formato, porque acessar esse teatro é ter acesso a uma outra narrativa e a um outro país e a um outro mundo que está anunciando outras coisas. Acho que é isso. E um bom dia para todo mundo. Eu queria agradecer o convite e que é uma honra e um prazer estar conversando com vocês três, né? Homens pretos que eu admiro muito. Também, vocês quatro. E dizer que eu estou toda terça-feira fazendo uma agenda, compilando algumas ações artísticas que estão acontecendo pela internet. E só para dizer da importância, salientar também a importância da gente prestigiar os nossos que estão fazendo, que estão experimentando. O Rodrigo tem feito uma série de lives informativas, outras de entretenimento, que são um prazer de assistir, dando visibilidade e se conectando com diversas personalidades de diversas áreas. O Sidney tem feito uma série de bate-papos também incríveis, enriquecedores. A Companhia Confraria do Impossível tem feito diversas ações artísticas, desde curtas, séries. Amanhã tem um sarau que eles vão transmitir pelo YouTube. Hoje tem mais uma edição da revista Liga Nós, que é uma revista virtual que eles estão fazendo. Se eu não me engano, o Rodrigo é o convidado de hoje, né? Da revista Liga Nós. Tem uma série de ações acontecendo. Então, só lembrar da importância, por mais que a gente saiba, como o Rodrigo falou, que a nossa população não tem esse alcance, né? O nosso público, na sua totalidade, na sua maioria, não tem esse alcance, mas nós que temos, que são os que vão poder assistir a essa entrevista, que a gente prestigie os nossos e que a gente siga nos articulando e disputando narrativas. É isso. Ok, maravilha. Então, gente, muito obrigado. E para quem está em casa, aí, muito obrigado por ter ficado com a gente. E até o próximo encontro. Eu te espero.